CELPIP versus IELTS. Qual é o melhor teste para você? Entenda as diferenças e faça a escolha certa para seu caso. Olá e bem-vindos ao nosso canal. Como a maioria de vocês já sabem, o teste de proficiência, seja no inglês ou no francês, é um dos pontos mais importantes do seu processo de imigração para o Canadá. Como a maioria de vocês tem a proficiência no inglês, a gente decidiu fazer um vídeo para te explicar as diferenças para que você possa fazer a melhor escolha. Meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada da imigração canadense e diretora operacional da Evisa Immigration. Nossa missão é de prover dicas e atualizações valiosas sobre a imigração para o Canadá e te ajudar a se tornar um imigrante de sucesso. Em relação ao formato dos testes, o IELTS ele tem a opção de ser feito no papel, que ainda é a preferência de algumas pessoas. O IELTS no papel parece uma prova de vestibular, é um caderno no qual você vai respondendo as questões e passa para a folha de respostas oficial. Mas não é só disponível no papel. O IELTS também tem a prova disponível online, no qual a parte de reading, listening e writing podem ser feitas no computador. É importante lembrar que mesmo a prova sendo online, você precisa ir até um test center autorizado para realizar a prova. No caso do CELPIP, o teste é somente disponível via computador. E neste caso, você vai poder marcar as suas respostas diretamente no computador e revisá-las antes da submissão. Da mesma forma, você precisa ir até um test center para realizar a prova. Antes de continuar, se você está gostando do nosso conteúdo, não deixe de deixar um like pra gente, se inscrever no nosso canal e compartilhar nas redes sociais. A sua participação é muito importante para nós. Agora vamos falar das diferenças por habilidade. De forma geral, a parte de reading é muito similar entre as duas provas. Porém, a gente nota que as pessoas normalmente têm uma performance melhor fazendo o CELPIP. Na parte de listening, enquanto o IELTS normalmente pode usar diferentes tipos de sotaques, como sotaque britânico, australiano, irlandês, entre outros, o CELPIP ele normalmente vai focar no sotaque canadense, o que normalmente é mais claro e facilita o entendimento na hora das respostas. Da mesma forma, a gente nota que as pessoas têm uma performance melhor no listening do CELPIP do que do IELTS. Porém, se você tem maior facilidade com o sotaque britânico, por exemplo, o IELTS pode ser uma melhor opção. Em relação ao writing, as duas provas também são bastante similares. Ambas têm em torno de 60 minutos para completar as atividades. Fazendo a prova do IELTS, você tem duas opções. Se você escolheu a Paper-Based Application, a sua resposta vai ser à mão. E se você escolher o teste no computador, ele vai ser digitado, o que hoje em dia é uma facilitação. No CELPIP, esse teste vai ser digitado. Uma diferença que pode ser bem interessante no teste do CELPIP é que quando você tem um erro de spelling, ou seja, você não escreveu a palavra corretamente, ele não vai corrigir para você, mas ele vai marcar uma linha vermelha indicando que aquela palavra está escrita incorretamente, dando a você a oportunidade de corrigi-la. No IELTS não tem essa moleza. Ambos os testes vão ter duas tasks da parte do writing. O primeiro teste é um pouco mais curto, que vai exigir que você responda com pelo menos 150 palavras, e um segundo teste um pouco mais longo, que normalmente é um essay, que pede que você tenha na resposta pelo menos 250 palavras. Agora, no speaking, as diferenças são bem significativas, e nesse ponto, eu, Marilene, considero o IELTS um pouco mais fácil do que o CELPIP. Isso porque no IELTS, mesmo que você escolha a opção de fazer o teste no computador, o speaking é face-to-face, ou seja, você vai estar presencialmente em uma sala com o examinador. No CELPIP, o teste é 100% realizado no computador e normalmente nessa parte do speaking, a atividade é você fazer uma narrativa e gravar a sua voz explicando figuras ou cenários durante a prova. Apesar de eu, Marilene, considerar a prova de speaking do IELTS mais fácil, o feedback que eu tenho de clientes mais introspectivos é que eles preferem também o speaking do CELPIP. Ainda falando do speaking, no IELTS você vai estar numa sala com o examinador e pouco provavelmente você vai ter ruídos externos que vão atrapalhar a execução do seu teste de speaking. Já no CELPIP, todo o teste é realizado em uma única sala, ou seja,
Se você estiver gravando o seu speaking, pode ser que uma outra pessoa do seu lado também esteja fazendo a gravação, e isso algumas vezes pode atrapalhar a sua concentração. Um outro ponto de atenção em relação ao CELPIP que deve ser considerado é que todas as pessoas numa mesma sala vão começar a prova ao mesmo tempo, mas elas podem terminar em tempos diferentes, ou seja, enquanto você está fazendo o reading, por exemplo, algum outro candidato já pode estar na prova do speaking. Isso pode causar ansiedade para alguns candidatos, pois ao ouvir que alguém na sala já está terminando a atividade do speaking, ele acha que está muito atrás e tenta ali correr ou fazer a prova mais rápido, tendo menos atenção nas respostas. É importante não levar em conta o que o seu vizinho está fazendo. Apesar da minha opinião pessoal e do feedback dos nossos clientes, eu tenho muitos clientes que preferem o IELTS e outros que preferem o CELPIP. Então, no final do dia, não existe o teste mais fácil ou mais difícil. O teste ideal depende das suas habilidades e dificuldades individuais. Conhecer os seus pontos fortes e fracos vai te ajudar a determinar qual é o melhor teste para você. Por exemplo, se você prefere escrever à mão do que fazer o teste no computador, o IELTS Paper-Based vai ser uma melhor opção. Se você prefere ter esse contato presencial com o examinador para fazer a parte de speaking, o IELTS, seja ele Computer-Based ou Paper-Based, também vai ser a melhor opção. Porém, se a sua maior dificuldade, por exemplo, é de entender diferentes sotaques na parte de listening, o CELPIP pode ser a melhor opção. Mas lembre-se que, independente do teste, com prática e dedicação, você pode treinar e aumentar a sua performance e obter o resultado desejado na prova. Então, também é uma questão de dedicação e de foco. E neste ponto, não vale estudar General English para poder fazer a prova. É super importante que você se prepare para a prova específica que você escolheu, sabendo exatamente o que os examinadores estão buscando naquela prova para poder te dar a máxima pontuação ou a pontuação que você precisa para qualificar para o seu processo. Uma dica para quem está vindo para o Canadá, mesmo que com uma residência temporária, porém com a intenção de migrar, já tenha sua prova em mãos, porque a prova é válida por 2 anos e ela pode te ajudar a agilizar o seu processo de imigração caso alguma oportunidade apareça assim que você chegar aqui no Canadá. E aproveitando, nós temos mais novidades em relação ao teste de inglês. A imigração canadense anunciou que até o final do ano de 2023, ainda sem data anunciada, o governo vai passar a aceitar o teste Pearson PTE para os processos de imigração canadense. No caso do Pearson Test of English, o tipo de teste que vai ser feito para fins de imigração canadense será o Pearson Test of English Essential English Test. No caso do IELTS, o teste que é aceito para fins de imigração é o IELTS General Training, e no caso do CELPIP é o CELPIP General, com 4 habilidades. Tem que tomar cuidado para não selecionar o General LS, porque o LS é somente para aplicações de cidadania, ou seja, consideram somente 2 habilidades, o Listening e o Speaking. O PTE, Pearson Test of English, tem também uma ótima cobertura geográfica, ou seja, tem a disponibilidade de realização do teste em vários países e cidades ao redor do mundo. Acompanhe as nossas redes sociais e assim que o teste for liberado, a gente vem aqui contar para vocês e compartilhar maiores informações. E se você deseja saber mais sobre os programas de imigração para o Canadá, a nossa equipe pode te ajudar. É isso, pessoal. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.